Quem semeia, colherá. Não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres, que mais se assemelhava a frangalhos humanos. Aqui e ali gemidos lancinantes, acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar o serviço que julga conveniente ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto misto de ironia e resignação. Os olhos embaçados e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido. Em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário, depois a intimidade excessiva, de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos à serva a generosidade afetuosa, mas convia pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa agora, vencida e humilhada. Por onde viver a mísera criatura tão cedo atirada? A doloroso capítulo de sofrimentos, de onde vinha? Naquele caso, não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências. Mas qual a criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarence as elucidações que pedira a mãe de Lísias, e possivelmente outra seria minha conduta naquele instante se tivesse Tobias a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar, adivinha o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal, que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta, bem-aventurados devedores em condições de pagar. E percebendo minha resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou. Vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com isso.
Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa, temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Aproximamo-nos de uma iniciativa da palavra confortadora. Elis identificou-se dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessada em castigar a mim mesmo diante de Narcisa para que a lição me penetrasse na alma, com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Elisa, deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos, como quem concatenava ideias, e falou: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, valia-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amam a vida sã. Por mais faltosa que tenha sido, entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e de seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssima até as lágrimas, perguntei: e ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvi então pronunciar meu nome de meus pais. E você o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que eu pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo, doravante. E sua voz disse ela ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar. Mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternamente e repetiu: que Jesus o abençoe.